Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos na altura dos ombros escuros. Eu uso óculos e estou vestindo um blazer branco. E hoje eu começo a falar sobre a Roma Antiga contando uma historinha para vocês. Réia Sílvia, sacerdotisa da deusa Vênus, deu à luz a gêmeos, Rômulo e Remo, filhos do deus Marte, o deus da guerra. Mas seu tio Amúlio, que havia roubado o trono do irmão, ordenou jogar os bebês no rio Tibre para que seus sobrinhos morressem. No entanto, o rei não contava com a vontade dos deuses. E o berço flutuante encalhou na margem do rio, e uma loba, animal do deus Marte, amamentou as crianças, que foram salvas por um pastor chamado Faustulo, que cuidou deles como se fossem seus próprios filhos. Mais tarde, eles destronaram o tio e devolveram ao avô materno o reino. Depois decidiram fundar uma nova cidade no lugar onde eles cresceram. Mas os irmãos se desentenderam e Rômulo matou Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma. Contudo, Rômulo tinha um problema: não havia moças para casar com os romanos. Então, ele organizou jogos e convidou os povos vizinhos para, durante o espetáculo, raptar as jovens sabinas, que haviam ficado sozinhas. A guerra entre os latinos e os sabinos durou até que as mulheres intercederam pela paz, pois elas eram muito bem tratadas pelos maridos latinos. Após a reconciliação, Rômulo partilhou com o rei Sabino a realeza de Roma. Esse é um dos mitos fundadores do povo romano. E os romanos, que na verdade surgiram, como tantos outros povos, em cidadezinhas pequenas e pobres, se tornaram um dos maiores impérios do mundo. Isso porque esses mitos davam sustentação para eles acreditarem no poder e na força deles. Só que nós, historiadores, sabemos que Roma começou bem diferente dessa historinha do mito. Então, para a gente saber dessa história, vem comigo. Sabemos que cerca de 1000 anos antes da Era Comum, a Península Itálica, essa aí que está no slide, era habitada por pastores e agricultores que formaram aldeias nos altos dessas colinas do Lácio, que fica numa região central da Península Itálica, numa longa faixa de terra que tem o formato de uma bota. Lá, o clima é quente e seco no verão, frio e úmido no inverno, e o relevo é marcado por muitas colinas e montanhas. O litoral é bom para a navegação, o que ajudou no comércio. O Lácio, onde fica a cidade de Roma, onde ela foi fundada, o solo é bastante fértil. Conhecidos como latinos, os sabinos, ecos, oscos, umbros, volscos, samnitas e latinos se dividiam em 7 tribos diferentes. Mas, por volta do século VIII, antes da Era Comum, as aldeias formaram a Liga das 7 Colinas para se defenderem dos sabinos, um povo estrangeiro ao Lácio. Desta união de aldeias surgiu a cidade de Roma. Mas, por volta do século VII, antes da Era Comum, os etruscos, um povo do norte da Península Itálica, que tinha uma cultura muito rica, pois havia entrado em contato com os gregos, com os fenícios, com os cartagineses, conseguiu dominar a Península Itálica inteira. E aos poucos foi dominando a cidade de Roma, até que o governo de Roma passou a ser do rei etrusco. Dessa unificação, Roma se tornou uma cidade-estado, com um governo que a gente chama de monarquia, porque era exercido pelo rei. O rei, nessa cidade-estado, ele tinha as funções de juiz, de chefe militar, de chefe religioso. E também os etruscos conseguiram contribuir muito para a cultura e a economia e a agricultura dos latinos, pois ensinou aos romanos a agricultura, grande parte da arquitetura e várias outras questões religiosas que enriqueceram extremamente a cultura latina e romana. A gente pode dizer que Roma se tornou uma pequena Etrúria. A primeira organização social dos romanos foi a gens, ou seja, pessoas que achavam que tinham um antepassado comum e usavam o mesmo nome. Com o passar do tempo, a organização social dos romanos se dividiu em 2 grandes grupos, os escravizados e os que eram livres, as pessoas livres.
Dentre as pessoas livres, a gente teve 3 grupos: os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios eram os grandes proprietários de terra e de gado. Eram os únicos com direitos políticos. Controlavam o poder político e religioso. Se diziam descendentes de Rômulo. Governavam defendendo seus próprios interesses. Já os plebeus, que era a maioria da população, eram artesãos, pastores, pequenos agricultores e comerciantes. Durante a monarquia, os plebeus não tinham direitos políticos. Já os clientes eram homens livres, libertos ou filhos de escravizados nascidos livres, ou ainda estrangeiros. Tinham ligações com a família patrícia, prestando serviços e recebendo benefícios. Em contrapartida, deveriam respeitar e saudar os seus patronos. E, por fim, os escravizados, que eram prisioneiros de guerra ou plebeus que não pagavam suas dívidas. Eles podiam pertencer ao Estado ou a particulares. Enquanto Roma era uma monarquia, o rei era a maior autoridade. Mas, diferente das outras cidades e estados, em Roma, o rei não governava sozinho. Ele governava junto com o Senado, que era um grupo de anciãos que governavam junto com ele. E, além disso, tinha a Comitia Curiata, ou seja, a Assembleia das Cúrias, que eram formadas por patrícios, que eram responsáveis também pelo governo da cidade. E, diferente das outras monarquias, em Roma, o reinado, a monarquia, não era hereditária. Ou seja, quando o rei morria, o Senado escolhia quem seria o próximo rei. Portanto, em Roma, o rei tinha o seu poder limitado pelo Senado e pela Assembleia. Contudo, igual às outras monarquias do período, em Roma, a maior parte da população era formada por plebeus, como eu já disse, e que possuíam liberdade, mas não tinham direitos políticos. E, por isso, havia grande insatisfação dos plebeus por essa situação social. As revoltas pelo direito à terra, direitos políticos e pelo fim da escravidão por dívidas eram frequentes em Roma. Junto à insatisfação plebeia, os patrícios também começavam a se incomodar cada vez mais com os reis etruscos, que queriam cada vez mais concentrar o poder. Foi então que, em 509, antes da Era Comum, os patrícios tomaram o poder, derrubaram o último rei etrusco, o rei Tarquínio, e instauraram um novo sistema de governo, a res pública, ou seja, a coisa pública, a república, como a gente conhece. Vamos ver como é que a república funciona? Na república, o governo era exercido por 2 cônsules, eleitos anualmente. Por que isso? Para eles se vigiarem e o governo não ficar concentrado na mão de uma pessoa só. Ao longo do tempo, outras magistraturas também foram acrescentadas e outros níveis de poder, e fez com que a República Romana fosse dividida em 3 níveis de poder: as magistraturas, as assembleias e o Senado. O Senado era formado por 300 membros vitalícios, todos eles patrícios. As assembleias eram 3: a Assembleia dos Tribunos, que era a reunião dos cidadãos, a Assembleia da Plebe, que votava assuntos do interesse da plebe, e a Assembleia Centuriata, que era a reunião dos cidadãos em centúrias, que eram as unidades do exército. Contudo, as tensões entre plebeus e patrícios continuou e os plebeus foram se organizando porque, além de trabalharem, pagarem impostos e serem responsáveis pela segurança da cidade, eles que lutavam e eram a maioria no exército, eles continuavam sem direitos políticos e, além de tudo, ainda eram escravizados por dívidas. Foi então que eles se organizaram em grandes rebeliões. E uma das estratégias que eles usaram foi a seguinte: numa eminência de uma invasão estrangeira na cidade de Roma, eles simplesmente disseram que não iam lutar. Foi nesse momento, então, que eles conseguiram negociar muitas leis que beneficiaram a plebe. Foi o início das conquistas plebeias por direitos, tais como o tribunato da plebe, que garantia aos plebeus o direito de eleger um tribuno para defender os interesses da plebe e que podia anular leis que prejudicassem o grupo dos plebeus. A lei das 12 tábuas, que foram as primeiras leis escritas da história de Roma. E isso foi importante porque, com as leis escritas,
Isso dificultava que os patrícios interpretassem as leis conforme os seus interesses. A lei Canuleia permitia, por exemplo, o casamento entre patrícios e plebeus. E a lei Licínia Séstia, que foi a determinação de que um dos dois cônsules tinha que ser um plebeu, e também cancelava parte da dívida que os plebeus tinham com os patrícios. Posteriormente, os plebeus conseguiram ainda uma lei que proibia a escravidão por dívida e acesso a todas as magistraturas. Todas essas conquistas foram muito importantes para os plebeus. Contudo, os plebeus pobres, por exemplo, não tinham tempo de largar os seus afazeres, o seu cotidiano, para ir fazer política. Então, o poder efetivamente continuou na mão dos patrícios. Fora que mulheres, escravizados e estrangeiros não tinham direitos políticos e não participavam da política da cidade. E por falar em mulheres, lembra da historinha que eu contei lá no início das Sabinas? Então, a sociedade romana era patriarcal, ou seja, o poder estava com paterfamílias, ou seja, o pai da família era responsável e tinha direito de vida ou morte. Mas esse mito que eu contei, não foi à toa, traz para a gente algumas interpretações que nós historiadores podemos fazer, que o mito deixa passar para a gente. Vamos analisar? Através do estudo dessas lendas e mitos, percebemos que os grandes acontecimentos da história romana sempre teve a participação das mulheres. No caso do mito das Sabinas, por exemplo, fica evidente o protagonismo das mulheres quando, primeiro, serem responsáveis pelo fim da guerra. Segundo, por elas escolherem ficar com os maridos romanos. Isso porque eles davam mais liberdade do que os sabinos a elas. E três, vem de uma comprovação arqueológica, quando descobrimos que as tribos romanas tinham os nomes dessas sabinas que haviam sido raptadas. Tanto essa teoria é consistente que um famoso texto romano diz que Catão, que era um patrício, afirmou: os romanos eram os senhores do mundo, mas eram escravos de suas mulheres. E sobre a posição dos escravizados e dos libertos, nós sabemos que eles também driblavam a sociedade através de estudos da literatura. Um exemplo é um livro chamado Satiricon, de Petrônio, que foi escrito nos anos 60 depois da Era Comum. Nele, restaram para a gente um fragmento que é muito importante, chamado O Banquete de Trimalquio. Vamos ver. Ele diz que Trimalquio era um liberto que, através do trabalho árduo, obteve uma grande riqueza e poder. Mas Trimalquio ficou conhecido em Roma pela pompa e ostentação de seus banquetes, nos quais servia pratos exóticos e extravagantes. Dentre outras críticas à sociedade, o autor quis mostrar de forma caricata que um liberto até podia ficar rico, mas somente tinha refinamento e educação os nascidos patrícios. Exageros retóricos à parte, o que as pesquisas e as fontes podem dizer para a gente, por exemplo, no caso das mulheres, é que socialmente elas tinham poder, mas juridicamente, por exemplo, elas eram anuladas. E também sabemos que, do ponto de vista da sociedade, elas tinham muito poder dentro de casa, junto com as suas famílias e com seus maridos. Já a posição dos libertos e escravizados, nós sabemos que eles poderiam enriquecer e até ter muito poder, mas socialmente eles eram menosprezados, isso porque eles não eram em grande parte donos de terras. Normalmente os escravizados enriqueciam com o comércio, que era desvalorizado pelos romanos. E de tudo isso nós podemos concluir o seguinte, que estudando as sociedades do passado, nós podemos ver que grupos minoritários de poder nas sociedades têm como resistir ao poder estabelecido e conquistar bens sociais e políticos. E agora que a gente já sabe um pouquinho mais sobre Roma, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Vimos a localização e a formação do povo romano, vimos a monarquia etrusca e romana, vimos a divisão social dos romanos, vimos as características do sistema republicano e vimos as conquistas da plebe. E, pensando nas estratégias dos plebeus
romanos de se negarem a proteger a cidade para obter direitos políticos que os patrícios negavam a eles, o desafio que eu deixo para você é: quais estratégias você faria para conquistar direitos sociais e políticos para o seu grupo social? Nossa aula agora fica por aqui e eu espero você para uma próxima aula. Tchau!